Olá, boa tarde, ótima terça-feira para você, 20 de junho. O NT Sul começa agora ao vivo na TV e também na internet com as principais notícias do dia. E você interage com a gente pelo facebook.com/TV Cachoeira. Compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem para a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Agora, 12:02 pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Em Cachoeira do Sul, a cada pedido de reajuste nas passagens de ônibus, se estabelece a polêmica sobre o índice solicitado pela empresa. Desta vez, 16,6%, com a passagem subindo para R$ 3,53 se aprovado. Só que a própria empresa adverte que quem deveria estabelecer e sugerir o valor da passagem é a prefeitura e não a concessionária prestadora do serviço. Segundo dados da Transportes Nossa Senhora das Graças, cerca de 12 mil passagens são consumidas por dia pelos cachoeirenses. Dessas, 4 mil são tidas como gratuitas. Não são pagas diretamente por quem consome, como idosos e deficientes, mas precisam ser cobertas pelos demais usuários. O diretor operacional da empresa, Valdir Souza, soma ao número de gratuidades a constante queda no número de usuários. Ano passado, por exemplo, 60 mil passageiros em média deixaram de cruzar pelas catracas dos ônibus. Este ano, a amostragem dos meses de março e abril seguem registrando queda em torno de 3 mil passageiros por dia. Segundo ele, a queda nas taxas de desemprego são determinantes para esses números, que também servem de base de cálculo para os pedidos de reajuste da tarifa. R$ 3,53 desta vez, 16,6% sobre o preço atual da passagem de ônibus, que é R$ 3,00. Eu digo sempre que a gratuidade é uma das coisas mais nefastas que existe para o transporte coletivo a nível de custo tarifário. Não a nível de, vamos dizer, social, mas a nível de custo é uma das coisas mais nefastas que existe. Por quê? Se hoje nós tirássemos a gratuidade do transporte coletivo aqui de Cachoeira, a nossa tarifa poderia estar em R$ 2,00. Quanto pesa essa gratuidade? Hoje é 30%. Então você veja só, se tu me fala em combustível, tu me fala em pneu, são coisas cíclicas, sazonais, que às vezes tu consegue ter 3 aumentos em um mês, que nem nós tivemos em janeiro, e depois eles resolvem reduzir conforme a necessidade política, ou sei lá o quê. Que ótimo que isso aconteceu. Mas será que isso foi o suficiente para poder reduzir ou chegar ao ponto de não precisar do reajuste tarifário? Não foi. Então, se tu falar hoje, mas R$ 3,50 dá mais do que 10%, dá quase 20%, dá 16%, 18% quase, realmente, mas não é desse ano esses 18%. Isso é um acumulado que vem vindo por não ter sido dado. Valdir destaca também que a missão de determinar o preço da tarifa e apresentar cálculos deveria partir da prefeitura. No entanto, ocorre o contrário e as discussões sempre são em cima dos números que a empresa apresenta. Quando nós entrássemos com um ofício pedindo reajuste tarifário, esse reajuste, esse cálculo, esses dados já deveriam estar prontos pela prefeitura e ela nos chamar lá só para nos comunicar, o nosso cálculo deu tanto. Bom, aí que vem a situação. Se eu vou contestar, se eu não concordei com aqueles dados, eu vou contestar. Bom, aí eu vou ser penalizado por ter contestado. Correto? Então, esse prazo que vai levar da minha contestação até se chegar a uma tarifa ideal, aí eu estou sendo penalizado nesse prazo porque eu contestei, e não ao contrário. Do outro lado desta questão, a prefeitura, que já tem em mãos a proposta de aumento das passagens urbanas para R$ 3,53. O responsável pelo trabalho de análise do documento, Jonas Friedrich, conversou com a repórter Gabriela Belo. A gente está trabalhando em cima deste valor e fazendo as pesquisas da prefeitura, que é a relação de quilometragem, de horários que estão sendo feitos, de ônibus, se tem todos os ônibus que está dentro da tabela hoje, que seria 27 da frota operante, se está os 27 ônibus estão fazendo os trajetos, né? Se não tem nenhuma linha que foi descoberta, né? Então a gente está fazendo esse levantamento.
E tem os outros itens também aqui dentro da tabela GIPOT, né, que é uma tabela que é desenvolvida pelo Ministério dos Transportes, que é usada para a aferição desse cálculo. Quanto tempo deve levar para você ter uma resposta concreta para passar para o diretor da empresa? Provavelmente aí não temos dando data exata, mas eu acredito que em torno de uns... Mas até a primeira quinzena aí do mês que vem já estaremos com a tabela já pronta do Poder Público. Tens mais ou menos ideia de que o valor possa ficar nesse solicitado pela empresa de R$ 3,53? Hoje dá para dizer que esse valor, pelo estudo, vai ser bem abaixo deste valor. Não tem o que chegue a esse valor de R$ 3,53. Não tem como dizer hoje o valor exato. Ela pode oscilar em, não posso dizer exato assim, como pode também ficar nos 3, né? Vamos ver depois do estudo pronto. Hoje não teria como dizer. A gente ainda tem a cobrança de parte da população do processo licitatório do transporte coletivo urbano. Tens previsão da publicação desse edital? Não, a gente assim, o que está sendo feito agora vai ter a contratação provavelmente essa semana está sendo a contratação da empresa matricial, né, para completar o estudo aquele já feito, né, pelo otimizado. E aí eu não sei o prazo que a empresa vai querer para concluir esse trabalho. Não sei se vai ser em torno de 60 dias para depois a prefeitura ter os dados todos para poder executar na questão do projeto básico e fazer o edital pela Secretaria de Administração, até a publicação. Acredito, com tudo assim, se tudo der certo, né, que até o final do ano a gente abre a licitação. Assessor, esse processo vai ter que ser refeito, porque na gestão do prefeito Neyron Viegas ele já havia sido concluído. Havia sido concluído, mas era com o modelo de transbordo, né? E agora a opção será com otimizado, é um outro sistema, por isso que a empresa matricial vai ser contratada para fazer esse novo estudo, para complementar aquele estudo que já tinha sido feito. Um novo pagamento para um novo estudo. Isso, de uma parte, da parte do otimizado. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini disponibiliza. Técnico em enfermagem, 2 vagas. 1 vaga para vendedor. Costureira, 1 vaga. 1 vaga para vendedor externo. Técnico de segurança no trabalho, 1 vaga. 1 vaga para torneiro CNC. Babá, 1 vaga. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada à Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 12:10 pelo horário de Brasília e você participa com a gente aqui ao vivo pelo Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem já está interagindo conosco. O Nelson Azevedo Júnior está dando uma boa tarde para a gente, a Vera Freitas também, Samuel Assis Freitas, Rosane Cassol, Loreci Dutra, as nossas companheiras de sempre. Deixa eu ver que tem mais gente aqui. Daniel Costa, Marcos Vinícius, Gustavo Agni, Jefferson e Martiane, abraço para vocês, viu? Samuel Assis e Jonas Florencio. E eu gostaria de mandar um abraço especial para Mari Borne, nossa amiga que está aniversariando hoje. Parabéns, que Deus abençoe sua vida, viu? Bom, as famílias alojadas no pavilhão da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, por conta das enchentes, começaram a retornar para suas casas. Hoje, mais 9 famílias deixam o pavilhão. Depois de muita expectativa, começaram então as remoções das famílias aqui que voltam às suas casas depois das cheias das últimas semanas. Eu vou conversar com o secretário da Stas, Newton Forte. Secretário, começa a remoção dessas famílias, mas o atendimento ainda segue sendo feito pela Stas. Sim, esse é o momento tão esperado, né, da volta para casa, depois de um período longo fora de casa, com as águas dentro das suas casas. E esse momento importante, né, da remoção, ontem foi 3 famílias, hoje vai mais 8 durante o dia. E o que nós temos que ficar feliz de ver o sol, de ver as águas baixando, de ver as pessoas voltando para casa, podendo voltar a trabalhar de novo, né, com as condições normais. E esse trabalho foi feito com todo carinho pela Defesa Civil, pela Stas, pela Coordenadoria dos Projetos Sociais, comandada pelo nosso prefeito, que sempre determinou a cada um de nós que fizéssemos o melhor para eles. Então tá certo. Anne,
Como é que está o cronograma para que essas famílias voltem, então? Já que tem que ser feita toda uma logística para que a Stas consiga dar o apoio para essas famílias que voltam para suas casas agora. Sim, assim como foi preparado tudo para que eles chegassem aqui e a pedido do prefeito Sérgio Gnatti fossem muito bem atendidos, todas as secretarias agiram, né, dentro dos seus, do que podiam ajudar. A volta para casa agora está sendo feito também assim, né, com todo o tratamento possível, como eles receberam aqui, e de 31 famílias nós já fizemos o retorno de 4, hoje vai retornar mais 9, e assim até sexta-feira, que na parte da tarde já faremos a limpeza do prédio, porque sábado já a FENARROS precisa desse salão. E dizer que a gente está muito contente assim de poder fazer o retorno dessas famílias e depois, como tu falaste, né, a gente vai seguir atendendo de medida do possível, né, que a nossa secretaria puder ajudar aqueles que precisarem, né. Vou conversar também com o Joel Dornelles, ele que faz parte da equipe da Defesa Civil e ficou todos esses dias aqui prestando esse apoio a essas famílias. A volta para casa agora dessas famílias pode ser considerado um momento, uma motivação também de alegria. Sim, nós ficamos aqui, na realidade eu faço parte da Coordenadoria de Projetos Sociais, da dona Jussara, e estou cedido para a Stas para dar um apoio para a Anne e para o secretário. Nós ficamos aqui entre 3, eu, Rodrigo Soares e o Matheus Selba, que é da Stas, ficamos aqui desde o dia 28 de maio, damos o que foi possível a gente poder fazer, a gente fez, né? Apoio tanto na limpeza, um apoio moral, doações, a gente fez grandes amizades aqui que ficarão para o resto da vida. E provavelmente outras enchentes virão e nós estamos à disposição para ajudá-los novamente. Então tá certo. Quero agradecer ao Joel, também a Anne, o secretário Newton Fortes, e dizer que esse é um momento também em que a solidariedade continua. Você que pretende aí, que quer ajudar fazendo a sua doação para essas famílias que foram atingidas pelas cheias, você também pode procurar a equipe da Stas. Existe também um ponto de apoio no antigo Bar América, onde eles estão recebendo as doações para que você também possa estar colaborando com essas famílias que foram tão atingidas pelas cheias aqui em Cachoeira do Sul. E a seguir, foco de mosquito da dengue encontrado em Cachoeira do Sul. Departamento de Vigilância em Saúde faz varredura no local. 12h14 pelo horário de Brasília. Os detalhes em instantes. Os 3 candidatos à reitoria da Universidade Federal de Santa Maria estiveram em Cachoeira do Sul ontem à tarde. Eles apresentaram propostas e demandas em debate na sede do campus da cidade. A eleição acontece nos dias 27 e 28 deste mês. Um debate na tarde de ontem apresentou os 3 candidatos à reitoria da Universidade Federal de Santa Maria na sede do campus Cachoeira do Sul. O atual reitor, Paulo Burman, concorre a mais um mandato na chapa 1. Ao lado dele está o vice Luciano Chu, professor do curso de Engenharia Elétrica. A chapa 2 é composta por Dalvan Reinert, ex-vice-reitor e professor de Agronomia, que disputa a eleição acompanhado de Pedro Brum Santos, diretor do Centro de Artes e Letras. A chapa 3 é formada pela professora do Centro de Educação Helenise Sangói Antunes, juntamente com Laura Regina da Fonseca, do curso de Serviço Social, como vice. A escolha do novo reitor envolve cerca de 35 mil pessoas da comunidade acadêmica, entre estudantes, professores e técnicos administrativos. Em Cachoeira do Sul estão habilitados a votar 958 pessoas, dentre eles 855 estudantes, 68 professores e 35 técnicos administrativos. A votação acontece nos dias 27 e 28 deste mês e a divulgação da chapa vencedora será no dia 4 de julho, quando o resultado será encaminhado ao Ministério da Educação, que vai confirmar o nome do novo reitor. A posse está prevista para dezembro. O reitor que assumir terá, entre outros desafios, assegurar a continuidade da expansão do campus de Cachoeira do Sul. A unidade começou a operar em 2014, mas a universidade alega não ter recebido os recursos previstos pelo Ministério da Educação para garantir a conclusão das obras do novo campus. Um foco do mosquito Aedes aegypti foi encontrado na Avenida Marcelo Gama, aqui em Cachoeira do Sul. A equipe do Departamento de Vigilância em Saúde fez uma varredura no local. Nós vamos conversar com a Silvana Machado, ela é agente de endemias, porque foi encontrado um foco do mosquito da dengue aqui em Cachoeira do Sul. Silvana, as pessoas acham
porque entrou o inverno, chegou o inverno, não existe mais, não há necessidade de se preocupar mais com o mosquito da dengue. Foi encontrado esse foco aqui em Cachoeira do Sul? Bom dia. Sim, foi encontrado de fato, né, mas foram tomadas todas as medidas, né, de monitoramento, né, então não há necessidade de alarde da população, né, tá sob controle, sob monitoramento e vigilância. Sim, foi encontrado e é necessário sim que as pessoas continuem cuidando, monitorando, né, não deixando entulho, cacareco, pneu, coisas diversas que acumulem água parada, né. É necessário sim continuar o programa de prevenção, né? Em que local da cidade que foi encontrado esse foco e como é que é feita essa varredura por vocês? Sim, foi encontrado na Avenida Marcelo Gama, né? E a gente trata com a medida de delimitação de foco, né? Que é um procedimento onde é traçado um raio de 300 metros a partir do foco inicial, né? E depois é feito um programa de visitação, né? Em 100% dos imóveis, né? Com orientação à população, eliminação de criadouros, né? E coleta de larvas para novamente ser analisado para ver se estendeu, né? A questão do mosquito transmissor. O que não foi confirmado aqui em Cachoeira, né? Teve sim o foco, mas não teve o aumento, né? Então a cidade não é considerada infestada. E as pessoas acham que o mosquito da dengue se prolifera apenas no verão. Mas alguns cuidados a população tem que ter a consciência de, por exemplo, não acumular pneus, estar sempre vistoriando vasos de plantas nas suas casas, também o lixo. E eu até perguntei para a Silvana aqui, é comum de nós encontrarmos nas caçambas de lixo ou também nos containers, lixo espalhado ao entorno. Isso também pode ser um foco do mosquito da dengue. Sim, pode ser. Qualquer recipiente, né, que possa acumular água parada pode se tornar, sim, um criadouro, né, aumentando, proliferando o vetor transmissor, né. E a gente orienta sempre, né, para que se façam ou denuncie, né, alguns casos a gente já está tomando providências, né, para de fato eliminar. Quero agradecer a Silvana pelas dicas e pelas informações e dizer à população que vale a pena a conscientização, não só para que o mosquito seja identificado, mas também a prevenção é importante. Acúmulo de lixo, entulho e principalmente vasos e pneus que ficam acumulados, guardados, às vezes no fundo da nossa casa, podem ser um foco do Aedes aegypti. Vale a pena dizer que a denúncia pode ser feita de forma anônima aqui no DVS, na Prefeitura de Cachoeira do Sul, e se você tem alguma desconfiança que pode ter algum foco próximo ou até mesmo na sua casa, 3724-6112, o telefone aqui do DVS de Cachoeira do Sul. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas tuas informações. Gente, eu quero mandar um abraço especial aqui para o Assis Fagundes da Rosa, lá de São Leopoldo, e também para sua esposa Marlene. O Assis nos acompanha diariamente e depois leva todas as informações que ele colheu aqui no NT Sul para sua esposa, que trabalha durante esse horário. Então, Assis Fagundes da Rosa, um abraço para você. Obrigada por estar sempre ligadinho na nossa companhia aqui, viu? Gente, a antiga Perpétuo Socorro, que recentemente ganhou o nome de Residencial Cachoeira, passa hoje por mais uma etapa de desligamento. 2 residentes retornam para os seus municípios. A repórter Gabriela Belo traz os detalhes. Eu acredito que a lei veio ajudar muito, né, para acabar com essas questões de manicômio, desinstitucionalizando eles, né? Mas é uma realidade que a gente tem muito ainda a buscar. Não é uma realidade fácil, né? Ninguém quer mesmo a família. E os municípios também se sentem amarrados, né, a encampar uma situação dessas. Mas eu acho que é um caminho que está sendo trilhado e que vai melhorar bastante para as condições de vida dos pacientes. A gente tem a Anne Frei, que é interventora aqui do Residencial Cachoeira, que também participa dessa etapa marcante aqui na casa. Anne, como que é para ti, o que sente nesse momento? Para mim, hoje é uma satisfação poder ver o retorno de mais 2 residentes e ver que 3 Cachoeiras aqui atendeu o nosso pedido, não é, de vir aqui, de ver a estrutura melhor para levá-los daqui e retornando à sua cidade, como é esse trabalho dentro desse processo com a gente. Então, hoje, para nós é uma satisfação.
Nós agora podemos dizer que vamos ficar com 8 residentes, sendo que 4 são cachoeirenses, que não tem, no momento a gente está trabalhando o processo de um deles, e mais 4 que a gente está trabalhando também o retorno. Dentro das 30 cidades que já foram trabalhadas, hoje Três Cachoeiras é mais uma. Assistente social, como que foi esse momento? Vocês tiveram diversas conversações aqui com a Anne, com o pessoal do residencial e um certo receio de levar esses residentes a Três Cachoeiras e, inclusive, encontrar um local adequado para eles em Tramandaí. Isso, porque a família não tem condições, né? E lá em Três Cachoeiras também não tem esse recurso lá para eles. Então, a gente teve que procurar um lugar adequado para colocá-los. A antiga Perpétuo Socorro era o local que essas pessoas estavam. Vocês entendiam que era um local adequado? Bom, nessa época eu não estava lá, né? Eu não cheguei a conhecer. Eu cheguei há pouco tempo em Três Cachoeiras. Eles vão para o residencial numa cidade próxima nossa, né? Também no litoral norte do Rio Grande do Sul. E vão ficar num local que a gente acredita ser bom. Vai ser uma experiência também, né? Como nós não temos esse local lá em Três Cachoeiras, esse a gente visitou, achou mais adequado, inclusive do que eles estavam, né? E em 2009, quando eles vieram para cá, eles saíram de uma situação de muita negligência, de maus tratos, e então a assistente social na época achou o lugar mais adequado ali, né, no Perpétuo Socorro. E eu acho que era uma outra realidade do que em 2014, quando nós fomos chamados a vir aqui e ver a situação que se encontravam. Essa situação que você viu, que eles se encontravam na antiga Perpétuo Socorro, eram umas condições adequadas? Em 2014, quando eu vim, fiquei muito decepcionada nas condições que eles se encontravam, assim. Não pareciam pessoas sendo tratadas ali, né? Então, a gente queria logo resolver isso, mas exatamente por não ter um local lá na nossa cidade e a família não se sentir preparada para receber eles, a gente ficou todo esse tempo procurando ou fazer com que a família aceitasse, acolhesse eles de volta, ou encontrar um local adequado. Só que hoje em dia não existe mais esses locais, né? Porque seriam bem ou mal manicômios, né? E não é isso que a gente quer para eles. Hoje, como você vê a situação dessas pessoas que estão voltando e hoje não tem mais um contato com seus familiares? O difícil, eu acho que ainda é para os municípios pequenos como o nosso, né? Que tu fica meio sem saída, aonde colocá-los, né? Adequadamente, com dignidade, que é isso que a gente quer para eles, né? O que a gente realmente quer é que eles realmente sejam tratados como seres humanos e não como bichos, depósitos, pessoas esquecidas no mundo, né? E a gente tem também um caso bem sério, né, de um residente que a promotoria vai ter que trabalhar com a promotora daqui, com o promotor de Santo Cristo, que é de lá, e a gente tem certeza que no final assim também vai se resolver esses casos mais assim difíceis. Se existe a lei para que não sejam colocados as pessoas com menos de 60 anos nas casas geriátricas, então a gente precisa também ter uma estrutura para receber essas pessoas, e a nossa casa está indo nessa direção. Que bom. Bom, você se ocupa demais com a sua dieta ou nutrição? Se preocupa muito com a qualidade do que come? Pois é, mesmo que seja para o bem da sua saúde, tudo que é demais pode representar perigos. Depois do intervalo, falamos da obsessão por padrões rigorosos na alimentação. Isso pode se tornar um transtorno, a ortorexia. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h31 agora. E um abraço aqui para o pessoal que está falando com a gente aqui no Face. A Adriana Rodrigues, Mara Machado, Marco Antônio Platti, Lúcia Helena Domingues, Alexandre Rodrigues. Está dizendo o Alexandre aqui, programação local muito boa. Obrigada, viu? A gente tenta se empenhar aqui, a gente se empenha, na verdade, muito para levar uma informação de qualidade para vocês. A Regiane Gold está dando boa tarde para toda a equipe do NT Sul e um abraço e bom retorno para mim. Obrigada, viu, Regiane? Um abraço para você, tudo de bom. Na tarde de ontem aconteceu uma reunião aqui em Cachoeira do Sul, organizada pela Central dos Sindicatos Brasileiros para evitar a extinção das coordenadorias de obras e saúde. Diversos representantes sindicais defenderam a permanência, que depende agora de força política. O prefeito Sérgio Gnatti prometeu buscar a ajuda do seu principal apoiador da candidatura e colega também de partido, o deputado Marlon Santos.
No gabinete, 40 representantes participaram da reunião que tratou das extinções. Cachoeira do Sul teme ficar sem a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde e também sem a 27ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas. Por que isso? Porque o Estado passou a não querer dialogar com 28 COREDs, passou a querer dialogar com 9 regiões funcionais. É menos envolvimento, é menos esforço. Os COREDs sempre tiveram uma rejeição a esse processo, porque nós entendemos que o diálogo tem que acontecer com os COREDs. Pois muito bem. O Estado do Rio Grande do Sul defendeu a ideia, e defende a ideia ainda, o governo do Estado, de que a nova regionalização dos órgãos de governo tem que fazer coincidir com os COREDs e dentro das regiões funcionais. O representante da Central dos Sindicatos Brasileiros, André Fortes, vê na CPI da transparência uma esperança para manter o serviço das coordenadorias. Com a abertura da CPI da transparência dos incentivos fiscais, a gente vai saber qual o critério, quanto cada empresa está recebendo e qual a contrapartida que ela está dando. Se o Estado alega que não tem dinheiro para manter as coordenadorias, que inclusive está com um projeto aí na Assembleia, para privatizar ou vender as estatais porque precisa arrecadar, né, a gente instalando a CPI, a gente vai saber onde é que está indo o dinheiro. Tendo esse dinheiro, a gente pode investir em saúde, em educação, em segurança e com isso manter as coordenadorias. Nós achamos que tem muito a ver sim a instalação da CPI para a gente conseguir saber, ter um diagnóstico claro do Estado, porque se o Estado está quebrado, como é que ele dá incentivo? É a mesma coisa a gente faz esse cálculo na nossa casa. A gente não tem dinheiro para pagar as contas e vamos emprestar dinheiro para o vizinho. Não dá, a gente tem que priorizar e achar alternativa, é isso que a gente quer. Nós não somos contra os incentivos fiscais, nós queremos saber qual o critério, qual a contrapartida e qual a fiscalização disso. Por isso a gente está nessa campanha da CPI, colhendo assinaturas. A nossa meta é chegar a 1 milhão de assinaturas no estado do Rio Grande do Sul, para fazer com que a CPI seja instalada na Assembleia. Hoje nós temos 13 assinaturas de deputados, precisamos de 19. As assinaturas são dos deputados Luiz Augusto Lara, Enio Bach, Juliana Brizola, Manuela Dávila, Pedro Ruas, Sérgio Pérez, Marcelo Moraes, Ronaldo Santini, Anne Ortiz, Regina Becker, Adilson Troca, Juliano Rosso e Ciro Simone. Por isso aqui em Cachoeira, eu não tenho dúvida, com esse processo de desmonte aqui, de fechar as coordenadorias, que a gente sabe a dificuldade que vai ser e o transtorno para os cachoeirenses precisar procurar a coordenadoria de saúde, de educação ou de obras, ter que se deslocar ou para Santa Cruz ou para Santa Maria, conforme vai ser rearranjado. Então a gente acha o caminho mais fácil e o caminho mais produtivo para a cidade, para a região e para o nosso estado, a gente saber onde é que está indo o nosso dinheiro e investir ele melhor. E assim manter aqui as coordenadorias. De uma hora para outra nós podemos perder a regionalização. É só passar o efeito Banrisul e que as coisas vêm para o nosso lado. E é evidente que esse aumento que o Bernal disse que houve no nosso incremento da consulta popular, isso é mínimo, perto do estrago que vai fazer, e perto do que também deixaria de investir em outras áreas. Investe no nosso CORED central, aumentou porque nós estamos numa região mais pobre, mas em compensação, qual é o outro investimento estadual que tem em Cachoeira? Nenhum. Eu estou há quase 6 meses no governo, agora, semana que vem, aliás, essa semana, que talvez eu vá ser recebido por um secretário de Estado, secretário da Saúde e secretário da Agricultura, mas justamente para tratar da questão dos pequenos comerciantes. Então, na realidade, não existe nenhum investimento, a não ser que me prove o contrário, do Estado aqui na região central. Representantes de diversas entidades também defenderam a permanência. E nós temos vários municípios que nos atendemos, Sobradinho, pela região toda, Encruzilhada, Caçapava, que não fazem parte do nosso CORED. Então a estratégia que nós tínhamos bolado um tempo atrás era de atrair esses municípios para o nosso CORED. E aí fortalece. Seria a maneira da gente trabalhar até preventivamente, se for o caso, ou melhor, se adequar estrategicamente dentro de uma dinâmica de mudança que deve vir, de buscar esses municípios para o nosso CORED.
Então, acho que o que me parece que a gente tem que focar nesse momento é nisso. Né? Se a gente quiser manter as coordenadorias, nós temos que fortalecer o CORED. Agora o Luciano falando, o Bernal falando, o prefeito falando ali dos serviços, só na questão hospital, nós que somos funcionários da coordenadoria, o Luciano que acompanhou várias vezes, como se procede uma conquista de um serviço. Quando falou do serviço de oncologia, né, que a prefeitura tem complementado tanto, foi uma conquista para a região. E como se dá isso? Através de reuniões de secretários de cada município da região, dentro da coordenadoria de saúde, com os técnicos, com o prestador, com as pessoas interessadas, para tentar credenciar um serviço mais próximo do paciente a ser atendido. E, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem um serviço macro-regional que atende as 3 regionais, Cachoeira do Sul, Santa Cruz e Lajeado, que é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, que ele atende uma média complexidade. E ele fica onde? Ele fica em Santa Cruz do Sul. Porque na época, Cachoeira perdeu para Santa Cruz do Sul e não conseguiu sediar esse centro de referência. O prefeito Sérgio Gnatti prometeu buscar a ajuda do seu amigo, principal apoiador da candidatura e colega de partido, deputado Marlon Santos. Isso aí são questões estratégicas de alguém querer se fortalecer mais em algum setor, em alguma região, politicamente, não economicamente, né? Então, me parece que o homem forte hoje, para nos ajudar nisso aí, e não deixar que as coisas aconteçam, como foi antigamente o José Otávio Germano, como foi antigamente, a força que ele tinha no Estado, né? Ele e a família dele. Hoje nós estamos sem ninguém, nós estamos hoje e temos que procurar o Marlon Santos, que faz parte da minha coligação, faz parte do meu partido, eu me comprometo com isso aí, para que a gente consiga, pelo menos, saber o pensamento do governo a médio prazo, a curto prazo, para que a gente possa tomar uma atitude mais forte. Você falou do abaixo-assinado, com que prazos vocês da Central estão trabalhando? Nós trabalhamos com um prazo de até o mês de novembro, né, conseguir bater a meta de 1 milhão de assinaturas. O proponente da CPI é o deputado Lara, ele que está propondo a CPI da transparência na Assembleia, e hoje nós temos entidades como a Ajures, os funcionários do Ministério Público, do Tribunal de Contas, os auditores do Tribunal de Contas, a FOSEF Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores na Justiça, a CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Intersindical aqui, que o Santo representa, também assinando. Então hoje nós temos mais de 50 entidades que assinam e cresce cada vez mais o número de entidades que estão caminhando junto com a gente para atingir esse objetivo de 1 milhão de assinaturas para a abertura imediata da CPI da transparência dos incentivos fiscais na Assembleia. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira começou com geada e frio pela manhã, mas à tarde será de sol e muitas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 4 e 13 graus. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens. Não chove. Mínima de 8, máxima de 22 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar seco e frio associada ao centro de alta pressão define o tempo no estado nesta terça-feira. O grande destaque do dia será o frio que cobre todo o território gaúcho. O sol deve aparecer entre nuvens durante a tarde, mas a temperatura segue fria, principalmente nas regiões centro e sul do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 15. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. E em Santa Maria, na região central, 14. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 15. Nós vamos falar agora um pouquinho de saúde. A ortorexia, quando o cuidado com a alimentação excessivo vira uma doença. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Ellen Dávila. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Darcy. Seja bem-vinda ao NT Sul. Obrigada. Bom, quando a gente pode dizer que uma pessoa está com ortorexia? O que é a ortorexia?
Começando pela palavra, então, a ortorexia, né? Orto significa correto, muito certo. E erexia, então, é a questão alimentar. Então, quando a pessoa é obsessiva pela alimentação saudável, né? Mas não uma alimentação saudável, porque muitas das evidências que essas pessoas procuram para seguir essa alimentação são errôneas, visto que procuram em mídias, não procuram com algum profissional. Então, a gente passa do limite do saudável para um transtorno alimentar que ainda não é codificado como uma doença, né, pelo Manual de Psiquiatria americano, mas que está caminhando para isso, e tem muitos estudos que estão demonstrando essa questão. Seria um distúrbio? Exatamente, seria uma característica de um transtorno alimentar, né? Porque temos como transtorno alimentar a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, mas ainda a ortorexia não é um distúrbio catalogado como doença, mas é um sintoma bem significante e bem importante. Tá, e seguir à risca a ideia de que o seu alimento seja o seu remédio pode, então, criar uma doença nesse indivíduo? Com certeza, porque nenhum alimento é capaz de causar uma doença apenas ele sozinho, né? A gente sempre lembra disso, porque são uma série de fatores que causam doenças. Então, um alimento não é potencialmente perigoso, e sim um conjunto deles e um conjunto de fatos que a pessoa segue, um conjunto de uma rotina que a pessoa segue errada. A alimentação ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser saudável, ela tem que ter variedade, ela não pode seguir só em um grupo alimentar, né? As pessoas que têm essa característica, elas acabam excluindo alguns grupos alimentares, tendo muita preocupação quanto ao utensílio que utiliza, o modo de preparo, acabam se deixando de lado festas, confraternizações, restaurantes, devido a essa obsessão pela regra risca que eles seguem, né? Sim, e quais seriam os primeiros sintomas da ortorexia? Bom, principalmente o indivíduo começa a ficar mais isolado, porque sente-se que não consegue se inserir num grupo. Ele está sempre tentando convencer as pessoas de que a sua alimentação é a mais saudável e que o que as pessoas fazem é errado. Então, Fala somente sobre isso, muitas Exatamente. vezes. Muitas das vezes o assunto dele é apenas esse. Ele pensa muito sobre isso. E o limite para dizer que a pessoa está pensando apenas ou está com esse sintoma é quando começa a prejudicar as relações pessoais, família, amigos, namorado, enfim. Então, essas relações acabam sendo perturbadas devido a este tipo de comportamento. Uma coisa que eu queria ressaltar é que a diferença de ortorexia e a anorexia e bulimia é que o ortorexo ele não tem a questão da distorção da imagem. Então, não tem a disformia? Não, ele não distorce sua imagem, ele não tem esse problema. A questão é principalmente a regra. A regra rígida quanto à alimentação, né? Isso vai de restrição de grupos, gordura, sal. Se esse alimento foi feito numa cerâmica, numa panela de alumínio, o tipo de recipiente, se ele é orgânico ou não. Então, fica muito restrito essa alimentação, e a gente entra no princípio da saúde mental, então, que acaba porque a pessoa vai por esse caminho não tão agradável quanto a saúde mental dela. Então, por isso que a gente sempre ressalta que o tratamento desse sintoma, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Com nutricionista, psicólogo, nutrólogo, né? Quando tem a necessidade de déficit de algum tipo de vitamina mineral, de nutrientes, exato. E principalmente terapia cognitiva comportamental, né? Porque quando está afetando a vida desse indivíduo, ele precisa saber lidar com isso e ver que ser saudável não é isso, né? A saúde é um sinônimo muito maior. A reflexão sobre o alimento, a pessoa refletir demais, pensar demais, como eu vou preparar esse alimento, que alimento eu vou... pesquisa o tempo todo sobre isso. Isso pode causar um certo sofrimento para a pessoa? Porque para a família provavelmente deve causar. Com certeza. Até porque assim, é sempre bom frisar que a pessoa ela deve procurar um profissional, porque o profissional sabe o limite de como é essa questão do sofrimento, né? Porque as pessoas, hoje o mundo está muito obcecado por se alimentar corretamente, mas o mundo está muito carente de informações corretas. O grande número de ortorexos que está crescendo é porque estão seguindo muitos blogueiros fitness, muitas pessoas que não têm conhecimento certo da ciência da nutrição, que
que acabam passando informações errôneas e as pessoas vão cada vez mais ficando preocupadas, e a questão do cyberbullying também, né? Porque existem muitos grupos em Face, em WhatsApp, que ficam deixando as pessoas muito nervosas, porque você ganhou 1 quilo, isso não pode acontecer, ou que fazem as pessoas se pesarem todos os dias, né? Sem saber que o peso, o que compõe o peso, não é só a gordura, e sim massa magra, ossos, a água. Então, peso para um profissional sério não é nada, né? A gente sempre tem que trabalhar com composição corporal, com percentuais de gordura e massa muscular. Então, isso é muito errado o que está acontecendo. E é bom atentar que a alimentação, ela tem que ser um prazer. Um prazer, claro, que comedido, com equilíbrio, não é? A gente não pode colocar nas nossas emoções, as nossas frustrações, enfim, as nossas ansiedades na alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser um prazer para que você seja nutrido, para que você tenha disposição e energia. E isso vem desde criança, porque muitas vezes trabalhando com isso a gente verifica que às vezes a criança está triste, vai lá e come um doce, né? Então tu cresce com essa ideia de que o doce significa algo que vai acalentar os teus sofrimentos, e não pode ser assim. A gente tem que canalizar os nossos sentimentos para outras coisas. Por isso a importância da terapia cognitivo-comportamental em qualquer fase da vida. Como tratar ortorexia? Tratamento multidisciplinar. Nutricionista, médico e terapeuta, psicólogo. Mas para começar, eu indicaria terapeuta. Um psicólogo trabalhando com terapia cognitivo-comportamental para tirar, porque muitas dessas pessoas carregam alguma frustração. Ou foram gordinhas quando eram adolescentes, ou têm medo de engordar porque tem uma imagem errada das pessoas que são gordas, acham que a pessoa que é gorda apenas não é preguiçosa, mas não funciona assim, né? Ou até uma frustração quanto a relacionamentos. Então a pessoa canaliza de alguma forma, muitas das vezes canalizam para atividade física e alimentação regrada para tentar fugir de algum trauma, alguma coisa assim, e acabam criando outro problema. Tá, mas o ortoréxico, ele tem essa consciência, ele pode ter essa consciência de que ele está num momento de desequilíbrio, que a busca pela vida saudável, pela alimentação saudável que ele está, pode estar em desequilíbrio? Eu acredito que não, porque eles são muito convictos. Exatamente. Da estilo de vida deles, né? Então... E a família que detecta isso? Principalmente a família, mas ele menos vai escutar a família, né? Porque a pessoa que menos escuta é a família. Porque eles pensam assim, meus pais não têm conhecimento disso, ou não têm acesso, né, às pesquisas. Só que eu sempre saliento, a pesquisa de qualidade, a primeira pesquisa de qualidade é em inglês, né? E são artigos pagos e fechados, principalmente apenas quem faz algum tipo de pós-graduação tem mais acesso a esses artigos. Então eu fico pensando que as pesquisas que eles estão seguindo são pesquisas muito novas, de baixa qualidade e que não teriam um bom sentido segui-las. Ainda mais que a nutrição é uma ciência nova que está caminhando ainda, principalmente nessa questão de nutrição esportiva, né, que é muito novo, é uma área muito nova, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. E isso é muito perigoso, afetando inclusive na saúde. Então eles acham que estão se cuidando muito bem, mas na verdade estão seguindo pesquisas dúbias que não são de qualidade. Credibilidade. Exatamente. No caso, então, para que ele se convença de que está fazendo a coisa errada, pode ser através de uma doença? Com certeza. Muitas vezes, né? Eu acredito, assim, que eu sigo muitas páginas nessas redes sociais para verificar o pensamento das pessoas, né? Sim. E muitas delas sempre falam, nunca escute as pessoas que você está errado, né? Não deixe nada te abalar. Se alguém te convidar para sair, tu tem academia para fazer. É a convicção. A convicção é muito grande. Então, eu não acredito, assim, que por eles próprios pode acontecer alguma coisa nessa relação. Exatamente. Né? Defina pra gente uma alimentação saudável. Aí, rapidamente, o que precisa ter em cada porção do nosso dia? Então, assim, não tem como falar de alimentação saudável sem lembrar da alimentação dos nossos avós. Ellen, mas como assim? Tanta coisa nova na nutrição, tanto alimento novo, né? Mas esse alimento, quanto mais
saudável, quanto mais natural ele for, mais saudável ele vai ser. Então, menos desembalar as coisas e mais cozinhar, né? Partilhar esse alimento. Passando por todos os grupos de alimentos, não restringindo nenhum, claro, exceto as pessoas que têm alguma intolerância, mas não restringindo nenhum grupo de alimento. Né? Aprender os sinais de fome e saciedade, saber respeitá-los, né? Não comer de 3 em 3 horas, porque uma pesquisa dúbia falou isso, mas comer quando a gente realmente tem fome e cuidar o nosso mecanismo de saciedade. Eu não posso dizer assim, isso é saudável, isso não é saudável, não, é um conjunto de fatores que vai te levar a essa alimentação. Por isso a importância de seguir um profissional adequado e que vai te dar um caminho certo, né? Porque cada pessoa tem uma rotina, tem uma vida diferente, então a gente tem que saber lidar com essas coisas para poder seguir isso, né? Mas basicamente é isso. Claro, alguns alimentos a gente sempre gosta de ressaltar que vão trazer malefícios sim ao longo do tempo, mas que não podemos demonizá-los, né? Claro. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que fazer dietas restritivas causa um dano muito grave ao cérebro, isso é comprovado cientificamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de por si próprio, pensar em seguir uma alimentação saudável. Com certeza. Os nutricionistas e os nutrólogos estudam para isso, não é? Exatamente. Fomos impregnados com aquele pensamento de que devemos comer de 3 em 3 horas e não é assim que funciona. Não é assim? Não. Essa pesquisa, em principal, ela é uma pesquisa que não foi bem concretizada, assim, não foi muito seguida os critérios corretos, exatamente. Então, a gente precisa cuidar os nossos sinais de fome e saciedade. Por quê? Porque se eu como de 3 em 3 horas, eu não vou estar, às vezes, respeitando a minha fome. É muito melhor eu tomar um café da manhã bem nutrido, com bastante tipos de alimentos, cuidando todos os grupos alimentares, proteína, carboidrato, gorduras boas, e fazer um almoço melhor, né? Porque daí eu tenho ali legumes, verduras, vitaminas, minerais, né? Do que eu comer um produto industrializado no meio da manhã que vai me tirar um pouco da fome daquele almoço que realmente deveria ser uma refeição mais nutrida, mais rica em nutrientes. A primeira questão que eu falo para os pacientes quando vão consultar é onde você come. Primeiro, deve ser à mesa, deve ser no local calmo, sem discussões, sem TV, sem celular, né? Porque as pessoas hoje estão comendo muito com o celular e isso tira muito a atenção. O cérebro precisa entender que a gente está comendo, a gente precisa saber escutar esse sinal. E a gente só vai prestar atenção na comida quando a gente realmente dá a atenção que ela merece. As pessoas deixam muito de lado a alimentação, né? Então, a gente precisa ter muita calma na hora de comer para que o cérebro consiga processar isso. Né? E aí, consequentemente, a gente vai ter mais saciedade, a gente vai ficar mais saciado. E mais saudável. Exatamente. Tá certo. Ellen, muito obrigada pelas tuas informações, pela tua vinda aqui. Muito obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela tua companhia. Mais informações é só você acessar o nosso facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada pelas interações de hoje. Uma boa tarde para você. Tchau.